Olá, seja bem-vinda ao Humanamente, espaço de autocuidado, acolhimento, informações relevantes sobre saúde mental, sempre aqui na Band News FM. Eu tô de volta, doutor Daniel Barros, depois da licença maternidade. Você tá aceitando puérpera, lactante, de volta ao Não, eu programa? estava com saudade, viu? O Ivan defendeu bravamente esses meses Verdade. aqui, mas bem-vinda de volta, Obrigada, né? doutor. Amamentando, aliás, vamos tocar nesses assuntos no programa de hoje, né? Sim, puerpério, maternidade, muitas questões profundas, doutor. Aliás, hoje a gente começa o programa falando do novo livro da escritora e jornalista Vanessa Bárbara. Temos o livro por aqui, para você que está acompanhando o programa também, imagens, Três Camadas de Noite, em que a autora se debruça sobre escrita, depressão, maternidade, até mitologia grega, né? Ela vai criando ali uma narrativa que mistura algumas passagens autobiográficas e investigação de escritores que, assim como ela, sofrem de depressão. A gente aproveita esse olhar da Vanessa sobre a depressão para trazer algumas reflexões importantes aqui no programa. E o doutor Daniel Barros teve o prazer de conversar com a Vanessa. A gente vai mostrar alguns trechinhos dessa entrevista. Pois a Vanessa ela é uma escritora assim muito, muito talentosa e o livro, embora seja sobre depressão, é um livro bastante engraçado, assim, e é interessante como ela consegue fazer esse mix de uma ironia com uma erudição. Agora eu comecei perguntando para ela como que foi esse processo, porque o livro é muito corajoso ao mesmo tempo, ela se abre muito e coloca muito ali a própria depressão e usa a depressão de outros escritores como que quase que um cúmplice ali, eu não tô sozinha nessa, né? E eu perguntei para ela como que foi esse processo e não foi um processo fácil. Vamos ouvir. Eu acho que para quem está no meio de uma crise, para quem sofre de depressão, é sempre sofrido mesmo, é sempre difícil não só tentar descrever o processo pelo qual o que você está passando, né? Como também sair da paralisia, né? Então não é um processo fácil e para mim particularmente não é muito terapêutico. Desde a época que eu escrevia para o Estadão e depois quando eu comecei a escrever para o New York Times, eu tentava falar sobre o assunto, mas é sempre muito difícil, é sempre muito complicado acertar o tom. Mas eu tentava falar para não parecer que era uma coisa meio proibida, uma coisa difícil demais. No meu caso, pessoalmente, não é terapêutico, né? Não serve para ter nenhum insight, não cair nenhuma ficha. Mas o que eu consigo fazer é elaborar em forma de ficção. Tentar primeiro trazer algum tipo de distanciamento com os personagens e trazer outros elementos para criar outra coisa. Então, eu acho que para mim eu não acabo resolvendo nenhum problema, mas você pode tentar transformar o sofrimento em arte. E eu acho que isso é bom, essa sensação de você construir alguma coisa a partir de algo que é eminentemente destrutivo e pesado. É interessante, né, doutor? Porque ela fala de aceitação da depressão, mas também de elaboração da doença. Nem todo mundo que aceita ou divulga ou fala sobre o assunto, isso não quer dizer que é terapêutico. Ela falou sobre isso na entrevista também, né, doutor? Perfeito. Isso eu acho muito importante. Eu sempre falo aí nas colunas do Humanamente, toda vez que algum artista, alguma figura pública fala sobre a sua própria depressão, eu comento nas nossas colunas diárias do Humanamente, porque isso é muito importante para ajudar a diminuir o estigma. Puxa, agora a gente tem uma escritora reconhecida, premiada, Prêmio Jabuti, New York Times, falando, olha, eu tenho depressão, e no livro ela deixa muito claro, ela continua tendo depressão. Ela melhorou, ela faz tratamentos, ela conta dos sucessos e dos fracassos, ela conta das dificuldades, e entende isso como uma batalha contínua, mostra a complexidade, ela diz muito claro que a depressão não é uma coisa simples, é só isso, é só fazer terapia, ou é só tomar remédio, ou é só... Não tem só. É uma questão complexa, mas é uma questão que não precisa te paralisar. E sem dar um spoiler muito grande do livro, tem uma cena bonita ela conta do puerpério dela, né? O puerpério na pandemia,
E ela pensa numa cena, assim, no livro, que é de ela caminhando na neve com o filho, enquanto ela conseguir caminhar. E essa ideia de caminhar na neve me pegou, assim, como uma metáfora de seguir em frente mesmo com a depressão. Porque você tá caminhando, mas é desconfortável, é na neve. Tem um peso. Tem um peso. Então, sem dar um spoiler muito grande, eu perguntei pra ela se tem um tom um pouco otimista, sabe, no livro. Eu acho que envolve uma certa aceitação de que talvez, de repente, você não consiga melhorar muito, não consiga um alívio muito permanente, e que talvez naquele momento em si a vida seja mais minúscula. Então tem uma hora que eu falo que a vida é um cabideiro, né? É uma vida muito pequena, né? Mas você tem que pensar o que é preciso fazer para seguir em frente. Então, eu gosto muito dessa coisa de aceitar que de repente naquele momento você tá mal, que a vida é um cabideiro, que os seus pensamentos estão indo para um lugar muito ruim, ou então que você tá trancado em casa numa pandemia que não tem previsão de acabar. Mas eu tenho que pensar que é um momento. Então, o que você precisa fazer naquele momento é saber qual que vai ser o seu jeito para conseguir dar mais um passo. Então, às vezes é só assim, tipo, o que você pode fazer é dar o dia por encerrado e dormir e dar uma chance pro dia seguinte. E eu acho que para quem gostaria de estar sendo produtivo é péssimo, mas é um tipo de aceitação que eu achei que é uma coisa que faz sentido. Tipo, caminhar na neve, né? Seguir em frente é uma decisão ativa que eu acho muito bonita, muito cheia de significado. Acho que para muita gente vai fazer sentido essa metáfora de caminhar na neve. Ela fala também do cabideiro, né? Como se a vida fosse uma coisa pequena, uma coisa menor, né, doutor? Exato. E é algo que ela coloca, e é muito engraçado no livro também, quando ela sai do puerpério, tá se acostumando ali com o puerpério, aí ela fala assim, putz, agora a vida encaixou, era começo de 2020. Nada podia, agora era só melhor, agora nada podia piorar, né? E termina assim um capítulo e você sabe que no próximo vem a pandemia, né? Tem essa ironia, mas tem essa aceitação que muitas vezes é comum. A gente vai conversar também com a nossa outra entrevistada, né? No puerpério a mulher se vê assim, você pode até falar, né, assim, meio perdida, não tem a questão hormonal, mas tem a questão de uma transformação totalmente brutal de vida, e você fica, bom, e agora, né? E nesse sentido, você não estar sozinho faz muita diferença, né? Com certeza. A mulher se perde muito, né? Às vezes eu pensava até, gente, que roupas que eu usava? Quem sou eu? Quem é essa nova personalidade? Uhum. E isso acontece muito. A gente vai redescobrindo e reconstruindo também depois da maternidade. E a Vanessa fala da maternidade, ela fala de puerpério, mas ela traz uma outra questão que eu achei muito interessante, que é a rede de apoio, não só para mães, né, para mulheres, mas para pessoas que têm a depressão, Perfeito. né, doutor? Como a rede de apoio a pessoas que têm a doença mental é importante. Ela falou isso na entrevista com você também. A gente vai acompanhar mais esse trechinho. Eu fiquei pensando aqui como que é importante, né, ter uma rede de apoio não só na criação de um filho, quanto na depressão. Então, parceiros, familiares, vizinhos, porteiros, né? E pode ser tanto para coisas básicas, tipo, cuida um pouco do meu filho para eu poder, sei lá, dormir 12 horas seguidas. Ou em coisas mais específicas, tipo, não, eu preciso procurar um psiquiatra, eu preciso experimentar um tratamento, ou conversar sobre o que está acontecendo, quais são as saídas e tal. Então, eu acho que faz muita diferença poder contar com pessoas empáticas que não acham que depressão é frescura e para quem você pode dizer realmente que você não está bem naquele momento e sem ter cobrança, porque as pessoas às vezes cobram muito e não entendem que você está passando por aquele momento que você precisa também ser respeitado. E a Vanessa fala também sobre a depressão especificamente em mulheres, né, doutor? Pelos mais variados fatores, as mulheres têm mais propensão à depressão, certo, doutor? Mulheres têm mais propensão à depressão, tem mais quadros, né? Tem mais mulheres que homens com depressão, tem um monte de fatores. A gente adora falar sobre hormônio, ciclo hormonal, e é um fator, mas tem questões de gênero envolvidas, tem questões psicológicas. Ela dá uma pincelada nessa questão que ela trata no livro, e a gente perguntou para ela, e depois a gente vai aprofundar isso com a nossa próxima entrevistada. Muito mais fácil para as mulheres caírem em depressão
porque parece que tudo conspira a favor disso. Então, quando você vê que o seu trabalho é sistematicamente ignorado, que você não é reconhecida, ou então que você está num relacionamento abusivo, essa coisa assim de nascer numa posição naturalmente, entre aspas, subalterna é muito cansativo, exige muito esforço. Então, eu acho que assim, é quase como se a mulher tivesse que fazer um esforço 10 vezes maior porque tá nadando contra a corrente, enquanto, sei lá, para um homem branco, hétero, cis, de classe média, privilegiado, ele nem precisa saber nadar direito. Tipo, ele faz ali um cachorrinho meio preguiçoso e ganha aplausos e é reconhecido e tem um salário super bom, enfim. E isso não só para as mulheres, né? Eu acho que também serve para outros grupos em situação de vulnerabilidade social, tipo os negros, a população LGBT, as pessoas com deficiência, os neurotípicos. Eu acho que tá todo mundo ali tentando nadar contra a corrente, então exige mais esforço. E já que estamos tratando de depressão em mulheres, doutor, vamos colocar na roda aqui do Humanamente a doutora Carla Renata Garcia Rodrigues dos Santos. Ela é médica psiquiatra, especialista em transtornos de humor, colaboradora do Programa de Doenças Afetivas do Hospital das Clínicas da USP, formada pela Faculdade de Medicina de Marília, e vai conversar com a gente sobre esse assunto também. Doutora Carla, bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bom? Bom dia. Oi, Carla, obrigado por aceitar aí a nossa conversa. Imagine, eu que agradeço muito a oportunidade. É muito interessante que, assim, a depressão, ela é uma doença feminina, né? As mulheres, elas têm de 2 a 3 vezes mais depressão do que os homens, né? E a depressão é uma doença crônica, né? Em 80% dos casos, ela é uma doença recorrente, né? Então, assim, nós temos 17%, né, de prevalência de depressão, né, na população geral, e essa prevalência ela vai aumentando conforme os episódios vão surgindo, né? Por isso, assim, a depressão ela é uma doença que precisa ser muito bem tratada, muito bem cuidada, mas infelizmente a gente tem tanto estigma, né, da população que ela acaba sendo maltratada, tratada assim de forma errônea ou muitas vezes por um tempo reduzido, o que faz com que a doença se cronifique, né? Infelizmente ainda a gente tem muito estigma da doença. Carla, para a gente começar a entender, por que raios dá mais em mulher? Por que mulher tem mais depressão? A Vanessa coloca no livro dela, e ela falou na entrevista, né, toda a questão de gênero que existe, né, enfim, desigualdade, de falta de oportunidades. Isso, aliás, acontece, como ela também cita, em qualquer minoria. Se a pessoa se ferra mais, ela tem mais chance de ter depressão. Isso é um fato, mas também tem a questão hormonal, também tem a questão dos ciclos menstruais, também tem a questão do puerpério. É esse mix mesmo, Carla? Esse mix, a gente imagina que os hormônios, eles, ao mesmo tempo que eles protegem em alguma fase da vida, né, eles acabam conduzindo a depressão quando os hormônios começam a se, como é que eu posso dizer, as doses, as dosagens de hormônio, elas ficam cada vez mais confusas a partir da perimenopausa, né? Durante a depressão, ela surge na mulher, geralmente com 30, 40 anos, que é uma fase que ela vai chegando cada vez mais próxima do climatério, né? Então, assim, quando os hormônios começam a se alterar na mulher, né, isso acaba desprotegendo a mulher de uma maneira geral. Mas a mulher também, Daniel, eu acho que também isso a gente tem que levar em conta, a mulher procura mais atendimento, né? Talvez isso interfira, né, na quantidade de mulheres que a gente observa em atendimento médico, porque o homem, muitas vezes, quando ele procura, são quadros muito graves, né? A mulher, ela tende a procurar mais atendimento de uma maneira geral, né? Não só doenças psiquiátricas, mas eu acho que isso também pode interferir, né? A mulher, muitas vezes, ela cursa com quadros de maior tristeza, né, de mais sintomas somáticos,
Então, muitas vezes ela procura ortopedistas, ginecologistas, cardiologistas que acabam tratando quadros mais leves, né? A mulher geralmente procura um psiquiatra quando o quadro é mais grave, mas as outras especialidades tratam a mulher antes de chegar no psiquiatra. Eu acho que isso também leva em conta quando a gente vai fazer uma mensuração, né, da quantidade de mulheres que são tratadas. Sim. E a doutora falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre as fases da vida, né? Em que as mulheres podem ter depressão, principalmente depois dos 30 anos, e a questão hormonal. Então, mais perto do puerpério, do climatério também. Como é que fica o tratamento nessas fases da vida, então, doutora, justamente que há tantas mudanças hormonais? E quando é que o puerpério ele pode gerar de fato uma depressão? Porque as mulheres têm muitas dúvidas se é um baby blues, se é uma fase ali depois do parto que vai passar ou quando de fato isso se transformou numa depressão. O baby blues é muito comum, né? Cerca de 50% das mulheres, elas têm algum tipo de sintoma que geralmente começa entre o terceiro e quarto dia e pode chegar até 21 dias após o puerpério. Geralmente são quadros benignos, né, que acabam se auto-resolvendo até sozinhos. Mas quando são quadros que começam mais tardiamente, a partir da quarta semana pós-puerpério ou durante a gestação, muitas vezes essas pacientes elas precisam ser tratadas com antidepressivo, mas o que ocorre é que muitas vezes o ginecologista não quer tratar essa mulher, ou muitas vezes essa mulher tem medo de tomar antidepressivo, com medo que isso faça mal para o bebê, né? E isso faz com que muitas vezes essas depressões sejam mais graves, né? Sejam depressões que acabam interferindo no cuidado dessa mãe com essa criança e até no risco até de infanticídio, né? Que infelizmente a gente vê. Né? O baby blues é uma coisa que muitas vezes se autorresolve, mas em 9%, mais ou menos isso, né, as pacientes acabam tendo depressão pós-parto e mais tardiamente pode até ter psicose puerperal, que aí são muito mais raras, geralmente de 0,2% das mulheres, mas aí elas cursam com psicose, né, com delírios e alucinações. Mas a depressão pós-parto, ela está relacionada a quadros, muitas vezes, com depressão na gestação, né? O problema é que, muitas vezes, essa depressão não é tratada. Então temos muitas coisas nessa resposta aqui, Rô, vale a pena a gente dar uma destrinchada, né? Porque, de fato, primeiro acho que o Baby Blues é um serviço de utilidade pública, as pessoas saberem, né, Carla, o que é o Baby Blues, como que ele acontece, como ele é autolimitado, né? Então é uma tristeza, uma melancolia, aquela sensação que até a Rô descreveu aqui no primeiro bloco, de você estar meio perdida, como é que eu faço, o que eu faço agora, quem sou eu, né? E é autolimitada, só que é importante para a família saber, é importante para o marido saber se tem um marido, uma esposa, enfim, é importante para quem está junto saber que às vezes do nada tá tudo bem e a pessoa tá mal. Porque existe uma tendência, a pessoa tem um impulso de falar, calma, mas tá tudo bem, por que você tá assim, não é para ficar assim, e aí já começa até a querer brigar com a pessoa. Então, quem está em volta tem que estar preparado, sabendo que isso existe, né, e que não precisa brigar, que aquilo vai passar, é só acolher. Exatamente. Não é isso, é acolher a pessoa. Gera bastante culpa, né, na mulher, que muitas vezes pensa, poxa, mas o bebê é saudável, o bebê tá bem, eu não poderia estar me sentindo assim, eu tenho rede de apoio e tudo mais. Isso tem a ver com a conexão com o bebê também, doutora? Ou às vezes Sim. não? Muitas vezes é realmente uma readequação dessa mulher nessa nova estrutura, né? Porque muitas vezes essa mulher ela tá sozinha, não tem apoio familiar, né? Antigamente a gente tinha a mãe, a avó que ajudava nesses primeiros dias. Hoje a gente não vê isso, né? Então é uma mulher que está com dificuldade para se alimentar, precisa alimentar o bebê, não dorme bem, não tem uma ajuda familiar. Então, muitas vezes ela começa com um cuidado excessivo com essa criança, começa a ter uma insegurança, culpa, começa a achar que não está sendo uma boa mãe, né, que tudo que ela está fazendo não é o suficiente para cuidar dessa criança. Muitas vezes ela tem outros filhos que ela acaba achando que está negligenciando para cuidar dessa nova criança nesse novo lar.
né? Então é importante acolhê-la, né, e ajudá-la nesse momento. Né? Hoje a gente tem uma ideia, antigamente era um absurdo, a gente ia num congresso e pensava assim, olha, pensar numa babysitter, né, numa cuidadora para ajudar essa mãe nos primeiros dias, nas primeiras semanas, e hoje nos congressos se fala, não, vamos pensar nisso, né, para que a mãe durma melhor, para que ela não tenha esses sintomas depressivos que pode afetar essa conexão, né, mãe e criança, inclusive na amamentação, né, porque muitas vezes as pessoas elas acham que a amamentação é uma coisa tão natural e não é. Às vezes é muito sofrida para a mãe, muitas vezes ela não consegue e a mãe carrega uma culpa gigantesca sobre isso. Né? Então eu acho que acolher a mãe nesse momento é muito importante, porque como a estrutura da sociedade mudou muito e ela está muito sozinha nesse momento hoje em dia, eu acho que acolher e vê-la e ver que essa mãe não precisa ser uma super mãe, né? Né? Que ser uma mãe basta, né? Uma mãe que cuida, que é cuidada, eu acho que é muito importante. Agora tem a Carla também comentou Rô, sobre o uso de antidepressivos, né? O uso de medicamentos, que é um grande tabu muitas vezes. O uso de medicamento já é estigmatizado de forma geral. Na gravidez, então, você tem mais camadas para passar por cima. Mas eu costumo dizer, Carla, isso já tem dezenas, centenas já, se não milhares de estudos mostrando, né, que a depressão não tratada é muito mais perigosa, muito mais prejudicial para o bebê do que você tratar adequadamente uma depressão com remédios que já se provaram seguros na gestação. Tô falando bobagem ou é isso mesmo, Carla? Não, isso mesmo. Né? Hoje a gente sabe que grande parte dos antidepressivos são seguros na gestação, né? E muitas vezes, quando essa depressão, né, essa depressão pós-parto é, na verdade, uma depressão bipolar, que geralmente né, não é uma depressão unipolar, mas uma depressão bipolar, também nós temos antipsicóticos que podem ser usados durante a gestação, né? Então, existe hoje em dia um arsenal grande para o tratamento dessa mãe. Ela não precisa sofrer sozinha, né? Só que existe um estigma tanto da sociedade, né, quanto muitas vezes do próprio ginecologista obstetra que cuida dessa mãe, né, que acha que vai ter algum problema com a criança, que pode muitas vezes afetar na hora do parto, e hoje a gente sabe que não, que tem um arsenal muito grande. É tanta coisa para lidar, tanta novidade, a amamentação, que não é fácil para muitas mulheres, a gente sabe, e muitas vezes a depressão fica no meio de tudo isso, né? Até difícil tirar. Agora, doutora, também queria te ouvir sobre a Vanessa Bárbara, nesse livro, ela trazer a questão da depressão de formas, trazendo vários assuntos importantes e tentando elaborar a doença. É assim para todo mundo? Colocar, por exemplo, no papel os sentimentos ou expor ajuda na elaboração? Eu acredito que sim, né? Eu acho que antigamente a gente tinha um tabu muito grande de falar sobre doença mental de uma maneira geral, mas embora ainda tenha esse tabu, eu acho que o tanto que a gente puder falar, né, e puder ajudar as pessoas com doença mental, né, porque o tratamento, o Daniel tinha dito, né, o tratamento não é só usar a medicação, né, exercício é remédio, dieta é remédio, se colocar para fora da cama pela manhã, né, é remédio, ajudar em relação a lazer, a hobby, a prazer, também é remédio. Então, eu acho que colocar as coisas no papel também é remédio, né? Porque quando a gente se vê de fora, a gente vê o sofrimento de uma outra maneira, do mesmo jeito que quando a gente faz terapia. Então, eu acho que tudo isso colabora para que o tratamento seja mais eficaz, né, e mais duradouro. É interessante, né, que a Vanessa Bárbara ela fala que para ela não foi terapêutico, mas é porque ela é uma escritora profissional, né? Ela tava uma coisa é você fazer um desabafo, é você falar, né, você se entender. Outra coisa é você transformar aquilo na sua profissão, né? E ela cita vários escritores que sofreram de depressão. Clarice Lispector, né? Clarice Lispector, assim, se debateu contra, né? Mas, por outro lado, o que eu acho generoso dos escritores é o seguinte, e a própria Vanessa fala isso, quando você está colocando no papel, você pode até não estar se ajudando,
Mas quando você lê a história de outros escritores ou de outras pessoas que viveram isso, você recebe ajuda. Então você vê que você não está passando sozinho, você vê que não é só com você, você encontra estratégias que outros utilizaram. Então, nesse sentido, eu acho até uma generosidade, sabe? É uma coragem de se expor, mas uma generosidade de, bom, vamos enfrentar essa luta aí que, juntos, você tem 17% de prevalência, né? A Carla falou aqui, você tá com uma pedra na rua, é capaz de ser... tem a chance de acertar na cabeça de um deprimido, né? Assim, é muito comum a depressão. Então, essa é uma luta de todos da sociedade. Então, quando a gente faz aqui Humanamente, quando a Carla fala, quando a Vanessa escreve, tá todo mundo aumentando o conhecimento sobre isso, e não só o conhecimento de tratamentos possíveis, mas o conhecimento de que existe esse problema. E que esse problema precisa ser tratado. Porque quantas ouvintes não estão, às vezes, passando por isso e falam, putz, nem me caiu a ficha que isso poderia ser algo que merecesse comentar com o meu obstetra. Não é isso, cara. Tem muitas vezes, tem estudos mostrando isso, que as mulheres na obstetrícia, no pré-natal, falam sobre o bebê, falam sobre a glicemia, mas não falam sobre o seu estado emocional. Sim, e é importante que se fale, né? Porque a depressão, quando ela começa na gestação, né, e não é tratada, isso vai refletir exatamente no contato dela com a criança. Né? Muitas vezes essa criança vai ser rejeitada pela mãe logo depois do parto, porque essa mãe tinha depressão. Muitas vezes as doenças, muitas vezes internação, por exemplo, o prognóstico é pior quando as depressões não são tratadas e o paciente tem uma doença clínica, o desfecho é pior. Né? Então, o tratamento, sim, é importante para que o paciente, muitas vezes, fique menos tempo internado, né? Tem uma melhora de quadros crônicos que são associados, quadros clínicos que são associados. E para a mãe, isso é muito importante, até na conexão do bebê e em como ela vai enfrentar esse pós-parto sozinha. Sim. E doutora Carla, para a gente encerrar, qual a mensagem que você deixaria para as mulheres que sabem que estão com sintomas de depressão, mas pelos mais variados motivos não buscam um tratamento, ficam ali, eu vou fazer isso, amanhã eu vou melhorar, e não buscam tratamento de fato? Olha, a depressão ainda é muito vista como uma frescura ou que seja falta de Deus, uma variedade de respostas que as pessoas dão para ela. Mas, assim, o que eu gostaria que as pessoas pensassem é que não tenham vergonha de procurar ajuda. Né? Do mesmo jeito que a gente procura ajuda quando a gente quebra um osso ou quando a gente está com dor de alguma coisa, né? A depressão é uma dor na alma e ela precisa ser curada como uma doença qualquer. É uma doença médica, né? Que não vai passar sozinha. Né? Ela, sem medicação, ela não vai se resolver. Mas que com tratamento, né, esse sofrimento pode ser aplacado. Né? Nem sempre a gente consegue 100% da cura, porque realmente é uma doença frequentemente crônica, mas que isso pode ter tratamento e que a vida pode melhorar muito, né, se a pessoa tiver acesso à medicação. Então procure tratamento, vai ajudar na sua vida e vai ajudar no seu contato com as outras pessoas. Doutora Carla, muito obrigada pela sua participação, pela conversa com a gente. Já fica o convite para você voltar aqui, fazer mais um programa, porque rendeu demais a conversa. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Obrigada. Valeu, Carla, obrigado. Queria aproveitar também e agradecer a Vanessa Bárbara, Isso, né? Deixar nosso beijão para ela. Foi generosa, não só de escrever, aqui ó, tô mostrando para quem tá acompanhando no YouTube, o 3 Camadas de Noite, o livro que ela lançou esse ano pela editora Fósforo, já está disponível para comprar, e também por ter aceitado conversar com a gente aqui. Obrigado, Carla, obrigado, Vanessa, e obrigado, Rô, né, pelo programa, por estar de volta aqui, mesmo amamentando e lutando nessa situação toda, né? Voltamos, doutor. Estamos de volta. Humanamente volta na semana que vem, com vários assuntos importantes. Obrigada, ouvinte, pela sua audiência, pela sua participação. Pode acompanhar sempre o Humanamente na nossa versão em áudio, na Rádio Band News FM, também pelas imagens no YouTube e podcast, nas principais redes de transmissão. Doutor, obrigada, boa semana, até mais. Até.